Olá, vamos começar a nossa segunda aula a falar sobre ótica geométrica. Mais especificamente, nós vamos falar dos fenômenos da reflexão e da refração. A natureza da luz sempre intrigou, o mundo, principalmente os cientistas, e como a ciência vai sendo construída a partir de conhecimentos prévios, os conhecimentos vão se adicionando. No início, tinha o Newton, que ele defendia que a luz fosse um feixe de partículas que se propagava. Porém, em 1678, o Huygens ele elaborou uma teoria ondulatória da luz, dizendo que a luz era uma onda, mas não foi muito bem aceita essa teoria para o mundo científico. Porém, em 1801, o Thomas Young realizou um experimento de interferência da luz, que nós vamos estudar aqui no curso, que com isso ele demonstrou a teoria ondulatória, Ele mostrou experimentalmente que a luz realmente é uma onda. Então, a partir daí, já se sabia isso, e em 1873, o Maxwell, com as suas quatro equações, que nós já estudamos na primeira aula, ele mostrou que a luz não só é uma onda, mas é uma onda eletromagnética. Alguns poucos anos depois, o Hertz, estudando ondas de rádio, provou que as ondas de rádio também são ondas eletromagnéticas. Até que em 1900, o Max Planck, estudando a radiação do corpo negro, ele propôs a quantização da energia transportada por uma onda. E já em 1905, Einstein estudou o efeito fotoelétrico e, usando a proposta de quantização do Max Planck, ele provou que a luz também se comporta como partículas. Então, existe a luz, ora se comporta como onda, mas ela também tem um comportamento como partícula. O Huygens, o que ele propôs em 1678, de uma forma bem simples, é o seguinte: ele diz que todos os pontos de uma frente de onda se comportam como fontes pontuais de ondas secundárias. O que é isso? Vamos considerar que aqui, para o lado aqui esquerdo, bem antes da tela, que a gente tenha uma fonte, no caso aqui de luz, de uma fonte de onda eletromagnética. E essas ondas, se essa fonte, vamos considerar que ela seja isotrópica, o que é isso? Ela propaga ondas que se distribuem igualmente em todas as direções. Então, nós teríamos o quê? Ondas esféricas, porque elas vão se propagando igualmente em todas as direções do espaço. Porém, esta fonte ela está bem antes aqui da tela. Então, conforme ela vai se propagando, ela vai... as ondas são esféricas, mas os raios são cada vez maiores. Quando a gente estiver bem longe da fonte, esse raio vai ser tão grande que o que a gente vê é uma onda como se fosse plana. Então, nós podemos aproximadamente chamar essa onda de onda plana, que é o que nós temos aqui. Então, temos aqui uma fonte de onda plana, e o que o Huygens diz é que cada pontinho em cima dessa onda, ele é uma nova fonte, uma fonte pontual, um pontinho de uma onda secundária. Aqui tem alguns pontinhos pretos como exemplo, mas na verdade são inúmeros aqui em cima de uma frente de onda. Então, cada pontinho desse está gerando ondas. Aqui, mais perto das fontes, as ondas são esféricas. Só que, a gente está considerando ondas eletromagnéticas. Podemos considerar que estamos no vácuo, então depois de um tempo, ΔT, um intervalo de tempo, essas ondas vão ter percorrido uma determinada distância, c, velocidade da luz no vácuo, vezes ΔT. Então, a gente está considerando também que todos os pontos aqui desta onda, eles estão
na mesma fase, né? Então, essas novas fontes de onda, elas vão gerar onda concomitantemente, que vão se propagar em fase. Então, depois de um determinado tempo ΔT, se nós traçarmos aqui uma tangente que é uma reta que seja tangente a todas as cristas de onda, nós temos o quê? A nova frente de onda, tá? Então, a gente pode ver a onda como as frentes de onda se propagando, mas em alguns momentos a gente vai ter que lembrar, né, que cada ponto aqui gerou uma nova onda. Isso é inerente. Então, no contexto da nossa aula, que é a ótica geométrica, é aquela que vê ou considera a luz como um feixe de raios paralelos que se propaga. Dessa forma, vamos, por exemplo, se nós temos um feixe de ondas planas, né, que se depara com um obstáculo, só que tem uma abertura neste obstáculo. Ele é um feixe de raios paralelos. Se esse obstáculo for bem maior do que o comprimento de onda, ele não vai fazer diferença nenhuma. A onda, nós vamos continuar vendo a onda passar aqui como um feixe de raios paralelos. Então, nessa situação, a gente pode considerar usar a ótica geométrica como um feixe de partículas, porque essa aproximação vai ser válida naquele contexto. Mas se a gente pegar uma frente de ondas, né, ela está se propagando aqui, uma frente de ondas planas, feixes paralelos, e se a abertura que ela encontrar aqui for aproximadamente, né, for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, a gente vai ter esse efeito da borda. Quando a onda esbarrar aqui na borda, ela vai ser perceptível naquilo que a gente vê do outro lado do obstáculo. Ela vai fazer com que a onda sofra um espalhamento, tá? Então, a onda já vai deixar de ser uma frente de ondas planas, mas eu vou ter um alargamento aqui do feixe. Isso é chamado de difração. Então, nessa situação, a gente tem que considerar a ótica ondulatória. A luz se comportando como uma onda, que é o que ela é. Já se a gente tiver uma fonte, o mesmo feixe, né? Só que a abertura que ele encontra aqui é muito menor do que o comprimento de onda, isso equivale a dizer que ele vai ser tão pequena, essa abertura vai ser tão pequena que ela se reduz quase que para a dimensão de um ponto em cima dessa onda. Mas o que é um ponto em cima de uma frente de onda? É uma fonte de uma nova onda, uma fonte pontual. Então, se isso acontece, se a gente tem uma frente de onda que encontra um obstáculo, né, com uma fenda que é bem menor do que essa frente de onda, ela vai funcionar como uma nova fonte de onda plana, certo? Então, aqui a gente tem que lembrar que a luz é uma onda, né? Não podemos mais fazer a aproximação que foi válida na outra situação. Isso acontece também caso a gente, em vez de ter um obstáculo aqui, se a gente tiver tudo livre e tiver nesse lugar aqui, que está vazio, a gente tiver um objeto da mesma dimensão da fenda, tanto no efeito da difração, como neste efeito de termos uma fonte pontual. Mas a ótica geométrica, apesar de não ser exatamente aquilo que a onda né, mas ela, nas distâncias, né, bem maiores do que o comprimento de onda, ela é válida e é muito utilizada e útil, por exemplo, para quando a gente está estudando espelhos, lentes, telescópios, instrumentos ópticos em geral, câmeras, óculos, né? Então, ela é uma aproximação, mas é também muito importante. E um dos fenômenos que a gente considera a luz como um feixe de partículas é na reflexão.
Vamos considerar que nós temos um meio e aqui outro meio, e a gente tem uma superfície que separa esses dois meios. Então, nós temos um feixe um feixe, né, que dá de luz, e aqui estão representados só dois raios desse mesmo feixe. Aqui essa linha verde representa a frente de onda, que é perpendicular, né, aos feixes, e essa onda está caminhando. Essas linhas pontilhadas representam a normal à superfície, né? Ou seja, perpendicular à superfície. Então, este ângulo θ1 é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência na reflexão é aquele formado entre o feixe e a normal. Já o ângulo de reflexão é aquele formado entre o feixe refletido e a normal. Então, esse feixe, ele chegou aqui e atingiu, eles estão caminhando juntos, né? Estamos numa mesma frente de ondas. Então, essa frente de onda tem aqui onde o ponto A e aqui o ponto B em cima desse outro feixe na mesma frente de ondas. Quando este feixe atingir o ponto A, ele vai ser refletido e vai se dirigir para cá. Mas este outro aqui atingiu o ponto B e não encontrou interface nenhuma, continuou a se propagar até ele encontrar o ponto C. Daqui, os dois ele vai ser refletido aqui os dois vão caminhar juntos. Então, os dois vão partir aqui juntos, né? Um feixe é refletido aqui conjuntamente. Como eles estão no mesmo meio, a velocidade desse feixe aqui vindo de A até D é a mesma que esse outro tem, a mesma velocidade para ele vir de B até C. Então, nós temos que, como a velocidade é igual, se isso significa, e o tempo então é o mesmo, significa que essa distância AD é igual à distância BC. Então, veja que nós temos dois triângulos retângulos, um é o ABC e o outro ADC, que tem um lado comum, portanto, idêntico, e dois lados iguais. Então, bem, aqui nós temos o ângulo de reflexão, que foi desenhado de incidência, que foi desenhado só desse lado para não poluir a figura. Mas ele é aqui, ó, igual a este ângulo que eu estou contornando aqui, né? Como a normal aqui forma 90 graus com a superfície, isso é θ1 de incidência, e esse, portanto, é 90 menos θ1. Então, a gente tem, os dois lados A e B são iguais. O cosseno deste ângulo aqui, que é o quê? 90 menos θ1, vai ser igual ao cateto adjacente, BC, dividido pela hipotenusa AC. E a gente tem o ângulo de reflexão, que foi desenhado só aqui para não poluir, mas ele é igual a esse ângulo aqui, né? A gente pode olhar ele desse lado mesmo. A gente tem o ângulo de reflexão, então este outro ângulo é 90 menos θ2, certo? Então, o cosseno de 90 menos θ2 é o cateto adjacente AD dividido pela hipotenusa AC. Então, esse AC é igual, BC é igual a AD, portanto, θ1 só pode ser igual a θ2. Então, vocês já conheciam a lei da reflexão, né? Vocês já viram antes, já conheciam, mas a gente está mostrando usando o princípio de Huygens, né? A gente teve uma fonte de onda aqui, mais uma fonte de onda aqui sobre a onda plana. E como é que fica, então, a refração nesse contexto? Novamente, a gente tem dois meios. Nós temos a interface, né, uma superfície aqui, a interface entre esses dois meios, e cada um tem um índice de refração. O meio 1, índice de refração N1, e aqui, índice de refração N2. Aqui está a frente de onda,
os dois raios, né? Quando este raio chegar aqui, ele vai encontrar a superfície, vocês já sabem, né, que existe uma mudança na direção do feixe. Mas essa parte aqui, esse raio, né, que está fazendo parte da mesma frente de onda, ele ainda não encontrou superfície nenhuma, ele continua a se mover para cá. E quando ele chegar aqui, aí sim ele é desviado. E os dois vão continuar juntos a partir daqui, desta frente de onda, né? Então, nós temos os pontos, né? A, B, C e D, aqui eles estão juntos, aqui eu tenho essa distância sendo percorrida, enquanto essa AD foi percorrida aqui nesse outro meio. Temos aqui o ângulo de incidência, o ângulo de incidência, que é o que formado entre o feixe e a normal. Veja, aqui como é a frente de onda, ele forma 90 graus com a onda, então este ângulo aqui é 90 menos θ1. Portanto, aqui também 90 graus, temos θ1 de novo, certo? E aqui nós temos o ângulo de refração, que é aquele formado pelo ângulo refratado e a normal. Então, a gente tem θ2 aqui, que é 90 menos θ2. Como é um triângulo retângulo, 90 menos θ2 aqui é θ2, porque aqui eu tenho 90, certo? Então, esse é um feixe, né? A gente está representando só dois dos raios, tem muitos, né? Mas a gente pode escolher dois raios separados aqui, né, na frente por uma distância tal, de modo que, enquanto este raio B, esse raio aqui vem de B até C, ele percorre neste meio a distância equivalente ao comprimento de onda neste meio, lambda 1. E este aqui, que já encontrou a superfície, vem de A até D, percorrendo uma distância que equivale ao comprimento de onda também dele nesse meio 2. Como eles chegaram aqui, né? Ele está em A aqui, esse em B aqui, ao mesmo tempo, e depois eles saem aqui juntos. Ou seja, o ΔT, para percorrer essa distância neste meio e essa distância neste meio, é igual. Mas o que é essa distância? Lambda 1, bom, eu tenho a velocidade, agora nós não estamos no vácuo, então não é C, é uma outra velocidade, então V1 nesse meio vezes o ΔT. E aqui eu tenho essa distância V2, a velocidade nesse meio, vezes o ΔT. Como os tempos são iguais, eu tenho essa relação lambda 1 sobre V1 igual a lambda 2 sobre V2. Então, olha, nós temos de novo dois triângulos retângulos com o mesmo lado AC. Vamos pegar aqui, ó, θ1, né? Eu tenho um triângulo retângulo, o seno dele é o cateto oposto, que é a lambda 1, dividido por AC, a hipotenusa. E o lambda 2 aqui, olha, eu tenho o seno dele, é o cateto oposto, lambda 2, dividido pela hipotenusa AC. Se eu fizer dividir uma equação pela outra, eu acabo tendo lambda 1 dividido por lambda 2, AC é igual a AC, então um divide pelo outro, vai ser igual a seno de θ1 dividido por seno de θ2. Mas vamos utilizar também essa relação aqui, que também lambda 1 sobre lambda 2 também é igual ao quê? Mudando aqui, trocando de lugar, eu tenho igual a V1 sobre V2. Então, introduzindo aqui, usando esta parte aqui, a nossa equação, introduzindo a definição de índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio em questão, eu tenho que substituo, né, V1 por C dividido por N1 e V2 por C embaixo, dividido por N2, que vai ficar em cima. C divide com C, eu mudo os índices de refração de membro e eu tenho a lei de Snell. N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Bem, quando a gente tem a refração,
Vamos pegar de novo essa igualdade, essa relação, né, entre os comprimentos de onda e velocidade. Mudando aqui de lugar, a gente tem lambda 1 sobre lambda 2 igual a V1 sobre V2. Bom, vamos mudar um lambda aqui, trocar aqui para cima, né, multiplicando aqui. Se lambda, vamos considerar o meio 1 como um meio genérico, então lambda n. Se o 2 for o vácuo, eu tenho o que? O comprimento de onda da luz no vácuo. Então, lambda 2 eu escrevo lambda, né? E a velocidade da luz no vácuo, eu tenho V1 em cima, a velocidade da luz no vácuo vai ser C, e a velocidade V1 é C sobre N. Então, eu acabo dividindo C por C, eu tenho a relação entre os índices de refração. Então, vejam que quando um feixe de luz tem um comprimento de onda no vácuo, quando ele muda de meio, ele muda de comprimento de onda. Esse mesmo feixe muda para um outro meio, ele vai mudar novamente para um outro comprimento de onda. E como é que fica, então, a frequência desta luz? Bem, a gente sabe que a velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu tiver num meio qualquer com índice de refração n, eu tenho a velocidade da luz naquele meio dividido pelo comprimento de onda naquele meio. Só que a velocidade da luz naquele meio é C sobre n. Velocidade o comprimento de onda naquele meio é lambda sobre n, então divido n por n e tenho C sobre lambda, ou seja, é a frequência da luz no vácuo. Então, o comprimento de onda muda com o índice de refração. A velocidade da onda também muda com o índice de refração, mas a frequência permanece a mesma. Então, olhando aqui a lei da refração, né, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, a gente tem, se N1 e N2 forem iguais, a relação vai se manter, né, para o mesmo ângulo. Então, o ângulo θ1 igual a θ2 e o ângulo não é desviado. Mas, se eu tiver um feixe que vai de um índice de refração N1 para um índice de refração N2 que é menor do que θ1, bom, se N2 é menor, θ2, o seno tem que ser maior, né? E, portanto, o θ2 tem que ser maior do que θ1. Então, nesse caso, o raio se afasta da normal. Se, por outro lado, o feixe estiver indo do meio N1 para o meio N2, sendo que N2 é maior, né, do que o índice de refração N1, então, para manter essa igualdade, só se o seno for menor e, portanto, θ2 menor. Então, nesse caso, o feixe se aproxima da normal. Então, índice de refração do maior para o menor, o raio se afasta. Do menor para o maior, o raio se aproxima. Então, agora eu proponho um problema tirado do Searey, que é um feixe de luz monocromático que atinge uma interface entre dois meios com índices de refração dados. E o raio incidente faz um ângulo de 50 graus com a interface, com a superfície. Qual é o ângulo de reflexão no ponto e qual é o ângulo de refração no ponto? Eu representei nesse outro slide, né? Então, eu tenho este ângulo dado e eu quero saber o ângulo, na verdade, de reflexão e o de refração. Agora, a segunda parte do problema diz que a luz entrou nesse material, se propagou até ela atingir um determinado ponto numa outra interface entre esse material e um terceiro, que é o ar. A gente pode aproximar o índice de refração do ar como sendo aproximadamente 1, em quase todas as situações que a gente vai estudar aqui, exceto em alguns casos específicos. Então, as duas interfaces são paralelas. Então, para este ponto B,
qual é o ângulo de reflexão e qual o ângulo de refração no ar. Ou seja, esse feixe percorreu toda essa distância, chegou aqui nessa interface, são paralelas, então eu quero saber qual é esse ângulo de reflexão e qual que é este ângulo de refração no ar. Então vejam, quando aqui ele foi do índice de refração maior para o menor, o feixe se afastou. Aqui ele estava vindo do índice de refração menor para o maior, o feixe se aproximou. Então, vocês podem fazer os exercícios e na sexta-feira temos aulas de dúvida. Bom estudo!